Em 5 segundos. Alerta geral. Começa agora, Caminhos da Aposentadoria. Luzenor de Oliveira. Eu acordo cedo com o professor Paulo Bacelar para fazer essa prestação de serviço na área da Previdência Social para você, ouvinte internauta. Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. Gera, professor Paulo Bacelar, vamos gerar conteúdo de interesse da população. Bom dia! Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, Luzenor. Vamos sim, estamos aqui para responder aos nossos ouvintes e gerando aí conteúdo e informações nas redes para os ouvintes também. Então vamos começar pelas mensagens que chegam pelo YouTube. Professor Paulo Bacelar, Elineide Marcos diz o seguinte: tenho problemas de coluna, artrose, artrite, tenho direito a receber um auxílio doença? Sou da agricultura, trabalho na agricultura. Possivelmente, mas ela precisa ter um laudo médico atestando a sua incapacidade para o trabalho. Você ter apenas a doença não gera direito ao benefício. Precisa estar incapaz também para trabalhar. Também pelo YouTube, o João Paulo em Baturité. Minha esposa tem 42 anos de idade, 17 anos de contribuição. Como ela deve fazer para poder se aposentar com o teto máximo do INSS? Olha só, professor Paulo Bacelar, quanto é o teto hoje do INSS? R$ 7.800. Para se aposentar com o teto é difícil, mas você pode se aposentar com o valor máximo possível. Que é o quê? É você contribuir o valor do teto e até o tempo que ela for fazer 62 anos de idade, que são mais 20 anos. 20 anos com 17, dá 37 anos, ela se aposenta com 104% da média. Então, se ela quiser ainda se aposentar com o valor máximo possível, ela começa a contribuir agora com 20% em cima do teto de contribuições até ela completar os 62 anos de idade. Da cidade de Aracati, professor Paulo Bacelar, chega pelo Facebook a pergunta da Maria Elsa. Ela diz o seguinte: a aposentadoria do meu marido foi negado o pedido e recorremos e vai fazer 1 ano e até agora nenhuma resposta. O que devo fazer? Aqui será que foi recurso administrativo ou foi na justiça? Se for recurso administrativo, o Conselho de Recursos da Previdência emitiu uma portaria dizendo que o tempo mínimo para julgar um recurso, Luciano, é de 365 dias, ou seja, de 1 ano. Então ela ainda está dentro desse 1 ano para ser julgado o recurso. Se for judicial, ela precisa entrar em contato com o advogado para pedir celeridade na vara de que está tramitando o processo. Luiz Fabiano, tenho 36 anos de carteira assinada, tenho 55 anos de idade, 20 anos de insalubridade. Quando posso dar entrada no meu pedido de aposentadoria? Em 2019, ele já tinha mais de 30 anos de contribuição, professor Paulo Bacelar. Mas ele tem 20 anos de insalubridade, que seria de tempo especial, né? Então, 20 anos de tempo especial vezes 40%, dá 8 anos a mais. Então é 36 mais 8... 44. Seria isso, né? Então teria direito já à aposentadoria, porque já atingiria 44 com 55 anos, dá quanto tempo? 44 com 50, 94, 99. Mesmo assim ainda não teria direito. Mas com 44 anos ele já atinge as regras de transição de pedágio, principalmente. Que você precisa ter 35 anos, mais o pedágio, alcançaria o pedágio. Então, se enquadrar esses 20 anos como especial, ele já teria direito à aposentadoria. Mais uma dúvida, Maria Gorete em Fortim. Meu marido tem 57 anos de idade e 25 anos de contribuição, carteira assinada como eletrônico e trabalhou de 2015 a 2023 no Instituto José Frota. Quando ele pode dar entrada no pedido de aposentadoria? Eu não sei se aqui, professor Paulo Bacelar, nesses 25 anos de contribuição, estão esses 8 anos no IJF. Você precisa ter uma análise mais apurada, porque precisa ter o PPP, para ver a atividade que ele exerceu lá no IJF, se teve exposição a agente nocivo, olhar se pode enquadrar esse tempo especial
para poder somar com o tempo que ela tem de 25 anos e ver se já admite as regras de transição. Isso aí precisa fazer cálculo. Vamos à região metropolitana do Cariri. Maria está na cidade do Crato. Gostaria de saber se quem recebe benefício do BPC, se tem algum problema, professor Paulo Bacelar, dá o mesmo endereço de quem é aposentado. Vai depender de quem é aposentado, se faz parte do grupo familiar do artigo 20 da Lei 9876, que é a lei do BPC, né? A lei do LOAS. A LOAS, né? Lei Orgânica da Assistência Social. Então, olha só, se essa pessoa é esposa, companheiro, companheira, esposa ou esposo, companheiro ou companheiro, filhos solteiros, irmãos solteiros, aí ela pode ter uma renda aumentada desse BPC que já tem e já recebe nesse BPC. Agora, professor Paulo Bacelar, uma pergunta curiosa. Tem muitos casos de pessoas que buscam o BPC e quando batem naquele limite de renda dentro de casa, acabam construindo uma casinha ao lado, um puxadinho ao lado da residência da família para garantir esse BPC. Isso é legal? Isso está dentro do perfil de irregularidades que geralmente o governo federal identifica para barrar esse tipo de benefício? Olha, o que vai valer é o que está no CAD único, né? Se ele faz esse puxadinho, se tem um quarto, assim, uma diferença, mas ele tem um IPTU separado, tem uma numeração separada, é um outro endereço, ele não está dentro da proposta da lei que residir sobre o mesmo teto com a família. Então aí vai depender muito dessa questão legal e do como está cadastrado no CAD único. David, em Fortaleza, tenho um filho autista e sou viúvo. Gostaria de saber se tenho direito a algum benefício ou benefício para o filho, né, professor Paulo Bacelar? Mas aí depende da renda dele, né? O autista já é considerado como uma deficiência, o autismo, e ele pode ter direito ao BPC, mas vai depender da renda do Davi, né? Do David. Se ultrapassa 1/4 do salário mínimo, se ele tiver renda, possivelmente vai ser indeferido por questão da renda. Ricardo, em Oroz. Já passou por Oroz, professor Paulo Bacelar? Sabe onde é que fica a cidade de Oroz? Já fui em Oroz, já fui no açude de Oroz, já comi um peixinho ali na beira do rio, então é bem interessante a cidade, já estive lá sim. Então de lá, como você fala em rio, em açude, pressupõe que aqui tem uma atividade agrícola e tem. Então o Ricardo quer saber, sou agricultor e tenho 48 anos de idade, gostaria de saber quanto tempo falta para eu me aposentar. Olha, o agricultor se aposenta aos 60 anos de idade e precisa comprovar atividade rural de pelo menos 15 anos. Carla Souza, em Fortaleza, sou microempreendedora individual, contribuo há 12 anos e tenho 39 anos de idade. Quando irei me aposentar? Ainda está longe, hein, professor Paulo Bacelar? O MEI, independentemente do tempo que ela contribua, ela só vai se aposentar por idade, com 62 anos de idade. Cíntia Maria, na cidade do Eusébio. Minha mãe tem problemas nas articulações e sofre com muitas dores. Ela tem 60 anos de idade e contribuiu por cerca de 15 anos. Ela já pode se aposentar? 60 anos de idade, com 15 anos ainda não pode se aposentar, porque a mulher se aposenta aos 62 anos de idade. Ela precisa esperar mais 2 anos. Agora, professor Paulo Bacelar, quando ela diz assim, olha, a minha mãe contribuiu por cerca de 15 anos, pode não estar fechado esse período de 15 anos, então tem que ter cuidado, né? É preciso fazer uma contagem exata, pegar o CNIS, o Cadastro Nacional de Informações Sociais, ver se não tem algum indicador de pendência, se não há contribuições abaixo do salário mínimo. Então, é uma análise que tem que ser bem feita para poder não dar problema na hora dela se aposentar. Linha direta 085 99273 4353. Chico Alencar, em Viçosa do Ceará. Tenho 59 anos de idade e 13 anos de contribuição. Sou professor. Posso me aposentar? Ainda não, né, professor Paulo Bacelar? 55 anos de idade, o professor se aposenta... Ele tem 59 anos de idade. 55, ah não, porque já estava lendo a outra pergunta aqui. Realmente, o professor, ele se aposenta por tempo de contribuição com um valor, com um tempo menor, mas a idade, se ele só tem 15 anos, só tem 13 anos, né, só vai se aposentar com 15 anos e, independentemente dele ser professor, só se aposenta com 65 anos de idade e 15 anos de contribuição. 15 anos como professor de forma ininterrupta dentro da sala de aula, professor Paulo Bacelar? Não, isso aí independentemente de professor, porque para ele se aposentar como professor, ele teria que ter 25 anos de contribuição, 60 anos de idade, mas ele não vai ter isso com 60 anos de idade, ele já tem 59. Então ele não vai atingir o tempo de professor, então ele vai se aposentar por idade como
a aposentadoria por idade para qualquer segurado, independentemente de ser professor ou não. Rita de Cássia, em Fortaleza, tenho 55 anos de idade e 18 anos de contribuição. Quero saber quanto tempo falta para eu me aposentar. Deixa eu responder, professor Paulo Bacelar. 18 anos de contribuição, dever de casa já feito. 55 anos de idade, aí tem que esperar mais 7 anos e bater a porta do INSS aos 62 anos de idade. Perfeito. Agora não parar de contribuir pelo menos uma vez por ano, se for contribuinte individual, ou uma vez a cada 6 meses, se ela estiver contribuindo como segurada facultativa, até completar os 62 para não perder a qualidade de segurado. Qual a resposta para Irismar, em Fortaleza, autônoma, tem 39 anos de idade, nunca contribuiu para a Previdência Social. O que fazer? Qual o conselho, professor Paulo Bacelar? Ela deve se cadastrar como contribuinte individual ou como facultativa pelo site do INSS, meu.inss.gov.br, sem precisar fazer o login, ela sem a senha, não precisa da senha, ela basta abrir a aba de GPS, que é Guia da Previdência Social, informar o seu NIT e o código de pagamento de contribuinte individual ou facultativo e começar a contribuir. Rebeca Andrade, em Juazeiro do Norte, sou enfermeira e tenho 19 anos de contribuição e 52 anos de idade. Com quantos anos irei me aposentar? No caso dessa atividade, professor, tem alguma vantagem com menos tempo de idade para se aposentar? Tem, mas ela teria que ter 25 anos de contribuição e 60 anos de idade. Ela teria que ter os 25 anos como enfermeira. No caso dela, vai se aposentar por idade com 62. Faltam 10, né? Vai ter 29. Antes dos 29, se ela for enfermeira esse tempo todo, antes dos 62, ela se aposenta. Com 60, ela vai ter... 60, hoje ela está com 52, mais 8 anos, estará com 27 anos de 27, contribuição. Então já teria direito à aposentadoria aos 60 de idade. Mais uma dúvida, Valesca em Acopiara, tem um filho autista e o caso dele é bem grave. Parei de trabalhar para cuidar totalmente dele, sou mãe solo. Gostaria de saber se tem o direito a algum benefício. Nesse caso, se ela parou de trabalhar, ela não tem renda, o filho dela terá direito ao BPC e ela deve se cadastrar no CAD único e dar entrada no benefício para fazer a perícia médica. Professor Paulo Bacelar, vamos acompanhar a mensagem que é longa do Iderlânio Bezerra, em Fortaleza. Já tem um tempo que sigo uma página no Instagram de vocês que fala muito do programa Alerta Geral e volta e meia vejo reportagens sobre benefícios referente ao INSS e resolvi entrar em contato para tirar umas dúvidas. Sofri um acidente de trabalho, picada de aranha em um tambor de lixo no supermercado no dia 6 de agosto do mesmo ano. Eu fiz uma cirurgia e de lá pra cá nunca mais tive saúde dessa mão. Posso dar entrada na minha aposentadoria? Olha, Luciano, se ele teve uma picada, isso considera um acidente. Então até não existe carência para esse tipo de benefício. Se ele der entrada no auxílio-doença com a comprovação de que a mão dele está inchada ou que ele não está conseguindo trabalhar, ele vai ter direito ao auxílio-doença, mas precisa provar a incapacidade para o trabalho. E aí mostrando o atestado médico dizendo que ele está com esse problema na mão. Edileuza em Barbalha. Minha cunhada trabalhou 3 anos com carteira assinada e desde 2012 tem MEI. Paga o INSS e continua a pagar até hoje. Ela tem 54 anos de idade e quer saber quanto tempo falta para se aposentar. A conta está fácil. Mas ela pagou desde 2012, né? 2012 de lá para cá são 12 anos, mais 3, 15. Já tem os 15, mas não tem os 62 anos de idade. Ou seja, professor Paulo Bacelar, mais 8 anos ainda para ela se aposentar. Então, Edileuza, diz à tua cunhada para continuar fazendo o dever de casa, ter paciência. E obrigado pelos parabéns que você nos manda de Barbalha, na região metropolitana do Cariri, acompanhando pela nossa FM 106.5. Luzanete em Campos Sales. Minha filha passa por um problema de escoliose dorsal e depressão. Já vai passando por 3 perícias no INSS, uma na Justiça e não passou. Eu gostaria de saber, professor Paulo Bacelar, o que ela tem que fazer e todos os documentos são da agricultura. Quando ela poderia... hoje ela não pode mais trabalhar na roça. Um abraço, ouvinte de vocês, parabéns pelo programa. E aí, professor Paulo Bacelar? Olha, se ela já deu entrada em 2 vezes, né, ela precisa procurar aí, ou o sindicato, se ela é afiliada ao sindicato, que tem alguma assistência jurídica ou um próprio advogado na cidade, né? Ela é de Campos Sales, na cidade de Campos Sales, para poder analisar o caso e poder protocolar uma ação judicial para ela ter direito ao benefício. Maria em Capistrano. Sou representante legal do meu filho e estou grávida. Posso receber o auxílio maternidade? Ela é representante legal do filho que deve receber o BPC para ela ser representante, né? Ela vai receber salário maternidade
Pode. Se ela for segurada da Previdência, se ela for segurada, estiver contribuindo e ter direito ao salário maternidade, ela vai ter direito ao salário maternidade e o filho dela vai continuar recebendo o PPC. Maria das Graças, no Rio Grande do Norte. Bom dia a vocês que fazem esse brilhante programa. Valeu, Maria. Sou aposentada, professora com salário mínimo. Poderia fazer a correção no meu salário? Gostaria de saber se sou aposentada, mas estou na ativa. Meu salário de R$ 3.861. Descontaram para o INSS R$ 876 e descontaram também para o imposto de renda, que eu não sei o que é, R$ 1.013. Se eu desistir de dar aula, eu vou receber esse dinheiro de forma retroativa? Não sei por que tantos descontos. Aí ela diz, obrigada, sou ouvinte todos os sábados. E aí, professor Paulo Bacelar? É uma coisa que poderia... Leão feroz, né, é professor uma coisa Paulo que Bacelar? poderia também ser alterado, né? Para quem já está aposentado, não precisar mais contribuir, ou contribuir menos. Só sei que para quem exerce atividade remunerada, é obrigatória a contribuição previdenciária, mesmo a pessoa aposentada já, e aí vai depender da legislação do Estado do Rio Grande do Norte em relação ao percentual do valor do desconto, né? Então, recebendo o valor acima de 2 salários mínimos, tem desconto de imposto de renda e também tem desconto da Previdência por ela estar trabalhando. Se ela parar de trabalhar, vai parar de descontar, mas ela já sendo aposentada, a lei estadual do regime próprio de Previdência obriga também a pessoa a contribuir, mesmo já aposentada, mesmo que ela pare de trabalhar, vai continuar contribuindo e ela vai deixar apenas de receber o salário. Professor Paulo Bacelar, a Maria das Graças nos inspira para fazer esse programa, o Alerta Geral, e também nesta plataforma que nós estamos montando aí para o futuro. Professor Paulo Bacelar, futuro deputado estadual, olhando aqui para o prédio da Assembleia Legislativa, vamos fazer uma dobradinha e pedir e propor a correção dessas distorções. Por que aposentado, pensionista tem que pagar a Previdência Social? Já cumpriu uma trajetória tão grande? O regime próprio é pior ainda, né? Porque você só basta ser aposentado que vai ter que contribuir. No regime geral, só contribui quem é aposentado, quem continua trabalhando. Quem é aposentado, só aposentado não contribui mais para a Previdência. Então isso precisa ser também consertado. Se você tem dúvida na área da Previdência, mande a sua mensagem para o 085-99273-4353. Francisco, em Juazeiro do Norte, ouvinte da nossa FM 106.5, na cidade do Crato. Tenho 59 anos de idade, vou completar 14 de contribuição em dezembro deste ano. Gostaria de saber quando é que eu irei me aposentar. Somente com 65, Francisco. 65 anos de idade e 15 anos de contribuição. Você ainda precisa ter mais um ano de contribuição e também ter mais 6 anos de idade aí para poder se aposentar. Professor Paulo Bacelar, dúvida da Lúcia em Itapiúna. Recebo o BPC da minha filha que tem 6 anos de idade e estou com problema de depressão e ansiedade, síndrome do pânico. Sou acompanhada pelo CAPS. Recebo um atestado da médica que me acompanha. Eu posso dar entrada no auxílio doença para mim e não perder o benefício da minha filha? É possível, professor Paulo Bacelar? Olha, se ela for receber um benefício e for feito uma revisão do BPC enquanto ela recebe o benefício, pode ser que dê problema. Mas ela, como é um auxílio-doença, né? Ele é provisório, então possivelmente não vai ter problema nenhum. Vamos à região do Vale do Salgado, Marcos em Icó. Sou funcionário público do município, tenho 3 hérnias de disco, 2 bicos de papagaio e uma tendinite crônica no ombro esquerdo. Dá direito ao auxílio? Trabalho como auxiliar de serviços gerais. Posso receber algum benefício do INSS? Receber, mas precisa ter o laudo médico atestando a incapacidade para o trabalho. Tem que listar essas doenças e dizer que ela está incapaz de exercer atividade laboral. Aí ela pode dar entrada no benefício. Neste caso eu falei, professor Paulo Bacelar, INSS, mas no município de Icó é regime próprio de Previdência Social. O pedido é por lá, né? E tanto faz, ela vai dar entrada no setor de RH, né, setor de perícia médica do município de Icó, mas precisa ter o atestado alegando, comprovando que ela está incapaz de exercer a atividade que ela exerce atualmente. Vamos à bela cidade de Camucim. Rafael Lima, minha mãe é concursada na prefeitura, ela tem 30 anos de contribuição, 55 anos de idade e não consegue se aposentar porque no INSS não constam todos os anos de contribuição, porque a prefeitura perdeu documentos que acabou por diminuir o tempo de contribuição lá no INSS.
INSS. E aí, professor Paulo Bacelar, qual é a saída? Ela deve entrar com pedido de apresentação de documentos, né, uma ação judicial de apresentação de documentos, e que ela prove a data da entrada dela como concursada e a data da saída, ou se ela continua lá ainda. Então é todo o tempo que ela já trabalha para poder contar com esse tempo no INSS. Valdirene Barbosa em Icó. Eu comecei a ler a pergunta dela, professor Paulo Bacelar, e já ia dizer para você que eu queria responder, mas aí complicou porque quem conhece da lei aqui, Valdirene, é o professor Paulo Bacelar. Ela diz o seguinte: tenho 49 anos de idade, 27 anos de serviço. Gostaria de saber com quantos anos eu vou me aposentar. Sou professora. Professora. Então é 57 anos de idade com 25 anos de contribuição. Aí ela vai ter que ter essas regras na lei do município de Costa, se for do regime próprio de previdência. Mais uma dúvida, Raimundo Filho, na cidade do Crato. Quero parabenizar vocês pelo programa. Aí ele diz: tenho 35 anos de idade, 35 anos e 6 meses de contribuição, e tenho 58 anos de idade e 10 meses, né? E aí, professor Paulo Não Bacelar? vai ter direito à idade mínima, que é 63 anos e meio agora em 2024. Não vai ter direito à aposentadoria por pontos, que tem que ter 101 pontos agora em 2024. Vamos para as regras de pedágio. Ele precisa ter 35 anos mais o pedágio. Então, se ele tem 35 anos hoje, ele teria quantos anos em 2019, 2024? Ele tem 58 anos de idade. Já está aqui nos 60 anos de idade, professor Paulo. Em 2019 ele teria quantos anos? 31? 2019 ele tinha mais ou menos 30 anos de contribuição. 30 de contribuição, então precisa de 5 anos de pedágio. Então, com 40 anos de contribuição, ele se aposenta, 58 com mais 5, né? 58 com 5... 63. 63. Então, ele se aposenta com 63 anos de idade, com 40 anos de contribuição, para atingir a regra de transição de 100%. Marcos, no Rio Grande do Norte. Minha esposa tem um BPC do meu filho. Eu posso fazer um auxílio-doença? Ou se eu fizer, tem risco de perder o meu BPC? Sou agricultor. Já respondi algumas perguntas nesse sentido. O auxílio-doença é provisório. Se durante o período do auxílio-doença o INSS fizer uma revisão do BPC, a renda familiar vai ser maior do que um quarto salário mínimo, e pode perder o BPC, mas é um benefício provisório. Então, eu vejo que não tem como fazer uma revisão enquanto ele está recebendo benefício. Ele tem que dar entrada e arriscar. Linha direta 085-992734353. Maria, em Quixeramobim. Gostaria de saber se tenho direito ao salário maternidade ainda, porque recebi salário maternidade quando estava trabalhando de carteira assinada. Só que agora não estou mais trabalhando na empresa. Passei 3 anos nessa empresa. E aí, professor Paulo Bacelar, ainda não disse quanto tempo está desempregada? Ela vai ter direito ao salário maternidade se ela tiver pelo menos 2 anos da data da demissão, esse novo parto, tenha ocorrido há 2 anos após a data da demissão. Aí ela terá direito ao salário maternidade de novo. Cibele, em Fortaleza. Meu pai tem 57 anos de idade e 14 anos de sindicato. E eu queria saber se ele tem direito no INSS, que ele foi operado agora do coração, uma válvula para o pescoço. E aí, professor Paulo Bacelar, problema de saúde? Ele tem direito ao auxílio-doença, pode comprovar pelo menos 1 ano de atividade rural, independentemente dele ter contribuição para o sindicato. Se ele é contribuinte do sindicato, ele pode dar entrada pelo sindicato e ter as provas rurais que o sindicato irá orientar ele a apresentar. Quer dizer, professor Paulo Bacelar, que neste caso o pai da Cibele precisa comprovar a atividade rural para garantir a aposentadoria. Não, é o auxílio-doença, né? O auxílio-doença. O auxílio-doença. Então ele precisa ter pelo menos 1 ano de atividade rural. Não precisa ter contribuído com o sindicato. Mas como ele contribui para o sindicato, ele é orientado pelo sindicato. Então ele pode requerer pelo sindicato e o sindicato irá pedir as provas rurais que ele precisa para poder dar entrada no auxílio-doença. Ivan, em Juazeiro do Norte, passando para parabenizar a vocês pela qualidade do programa, da prestação de serviço. Nós já respondemos essa pergunta aqui do Ivan. Ele diz que tem 62 anos de idade, sempre trabalhou como motorista rodoviário. Em janeiro de 2022, houve um acidente de trabalho. Nessa época do acidente, ele já tinha 32 anos de contribuição. Em fevereiro de 2024, resolveu dar entrada no pedido de aposentadoria por tempo de contribuição, mas foi indeferido, pois o INSS não fez a conversão do tempo trabalhado
trabalhado em condições insalubres, ou seja, não multiplica o tempo de contribuição por 1,4, o que deveria ser feito para o tempo em que contribuiu. Aí ele pergunta, professor Paulo Bacelar, o que fazer diante dessa situação? Olha, se o benefício foi indeferido, ele não aplicou a conversão do tempo especial, do tempo comum em especial em comum, né, que é multiplicar por 1,4, ele pode fazer uma revisão administrativa ou entrar com a ação judicial logo. Agora, como ele está recebendo o auxílio-doença, é bom ele esperar cessar o auxílio-doença para ele fazer uma nova contribuição e tentar fazer um novo pedido. Ou então já requerer logo judicialmente esse benefício que ele já deu entrada e foi negado pelo INSS. Regina, no interior do Ceará. Bom dia, tenho 3 hérnias de disco na coluna lombar, com laudo médico, dei entrada em um auxílio-doença, mas o pedido foi negado. Fiz 2 perícias presenciais, foi negado, agora coloquei nas mãos de um advogado. Será que tenho direito ao benefício, professor Paulo Bacelar? Se ela tiver... O advogado deve ter orientado, né, professor Paulo Bacelar? Se ela tem um laudo médico atestando a incapacidade para o trabalho, foi negado, pode ter sido negado por outros motivos. Por uma questão de qualidade segurada, por carência. E isso aí o advogado deve orientar ela e já deu entrada no benefício, possivelmente numa ação judicial. O Antônio está em Aracati, diz que tem 63 anos de idade e 18 anos de contribuição. Estou sem contribuir há 5 anos e eu gostaria de saber o que precisa ser feito, se eu preciso ainda contribuir para não ter problema no meu pedido de aposentadoria. Olha, como ele tem 63 anos e só irá se aposentar aos 65, eu sugiro que ele volte a contribuir para voltar com a idade segurado e contribua por mais 6 meses e depois fique contribuindo uma a cada 6 meses. Contribui 6 direto, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois fica contribuindo uma só a cada 6 meses, que é para manter a qualidade dele de segurado até os 65 anos de idade. Professor Paulo Bacelar, quero que você acompanhe essa dúvida da Terezinha, que diz o seguinte: fui no INSS para contribuir. Quando eu cheguei lá, a moça disse que eu não poderia ter nenhuma renda. Eu tinha que ir no cadastro único para tirar a renda que estava mostrando no meu cadastro, R$120. Só que eu trabalho de faxina. Quando eu cheguei lá no cadastro único para tirar, a moça disse que eu não poderia excluir essa renda. Eu queria saber qual é o procedimento que eu posso tomar. Contribuir com o INSS, no código do caso, qual o código, professor Paulo Bacelar, que ela pode contribuir? Zeno, isso aí é o típico do jeitinho. Alguém deve ter dito a ela para ir lá no CAD único e tirar a renda para ela contribuir como código de dona de casa, que é o código 1929, que é 5% do salário mínimo. Só que ela mesma já disse que é faxineira, então ela não pode excluir a renda. Ela não pode contribuir com o código 1929, porque ela não é dona de casa. Então não cabe ao servidor do INSS orientar para a mulher, para a segurada, dar um jeitinho para ela poder pagar menos. Se ela é faxineira, se ela não é dona de casa, ela não vai contribuir com 5% do salário mínimo. Ela vai contribuir com 11% do salário mínimo. E aí não precisa ter cadastro único, não precisa tirar a renda do CAD único, basta que ela contribua no código 1473, aliás, no código 1163, que é o código de diarista, código de faxineira, código de contribuinte individual. Então, sem jeitinho, nem servidor do INSS, nem assistente social do CRAS devem orientar a pessoa a fazer o jeitinho para poder contribuir com menos valor para o INSS. Thaís, em Pentecoste, tem uma pergunta, professor Paulo Bacelar, que é bem interessante e a resposta vai ser importante para muita gente. A Thaís diz o seguinte: meu pai tem 72 anos de idade e recebe BPC. Tem como transformar esse BPC em aposentadoria rural? Não. Aí ela diz, em 2025, meu pai vai fazer 15 anos de contribuição. Não, ou ele é trabalhador rural, ou ele tem um BPC, porque para ter BPC não pode trabalhar. Então, se ele tem um BPC e está trabalhando na agricultura, esse BPC é indevido. Mas aí, ele pode deixa eu fazer a minha primeira interferência, professor Paulo Bacelar. Eu já entendi aqui que ele, contribuinte, tem a condição especial de segurado da Previdência Social e como a lei o permite aos 65 anos de idade dar entrada no BPC, ele fez e conseguiu o benefício. Agora a pergunta se pode transformar o BPC em aposentadoria. É como eu disse, o BPC vai ser indevido. Se ele provar que estava trabalhando como agricultor e ele recebia um BPC, aquele BPC vai ser indevido. Ele vai ter direito à aposentadoria rural, se ele comprovar os 15 anos de agricultura, e vai ter que descontar todo o tempo que ele recebeu de BPC a partir do momento que ele requeriu. Porque se ele tinha atividade rural, ele não pode estar na condição de miserabilidade. Porque o trabalhador rural, ele
ele sobrevive da agricultura. Então ele tem a renda dele, ele vai vender o feijão, vai vender o milho, ninguém fica sem receber nada. Então ele teria direito à aposentadoria rural. Vamos dizer que ele não tivesse o tempo de atividade rural e deu entrada no BPC. A partir dali que ele deu entrada no BPC, a renda dele tem que ser menor do que um quarto salário mínimo, concorda? Então, se ele está trabalhando na agricultura, ele não teria direito ao BPC. Então, ele não vai ter direito à aposentadoria. E se tiver direito à aposentadoria, possivelmente vai ser descontado o tempo que ele recebeu o BPC. Professor, a Socorro em Cascavel diz o seguinte: meu filho tem um teste de aprendizagem, mas eu acho que aqui déficit de aprendizagem. Ele tem direito a algum benefício da Previdência Social? Sim, ele deve fazer um laudo médico, dizer quais são as dificuldades que ele tem, porque o BPC, isso aí serve para um BPC. O BPC, ele é para pessoas que têm um impedimento de longo prazo. Então, um impedimento que seria dificuldades de aprendizagem, dificuldade de fala, dificuldade de conviver socialmente. É por isso que o autista tem o direito ao BPC. Então, ela pode ter direito por esse problema. E ela deve apresentar um laudo médico atestando a sua incapacidade, a sua incapacidade não, mas a sua deficiência, né? E aí, no caso, tem que ter também a renda familiar menor do que um quarto do salário mínimo para ter direito ao BPC. Linha direta 085-99273-4353. A Eliane, em Acopiara, diz: há 5 anos passei por uma cirurgia no fêmur, tenho 10 parafusos e 2 placas. Estou sentindo muita dor e manco da perna. Tenho direito ao BPC? O que preciso fazer para conseguir o auxílio? Ela pode requerer o BPC com exatamente o laudo médico para atestar o impedimento de longo prazo. Agora, vejam, um auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez, são benefícios para assegurados da Previdência. Então, o auxílio-doença é uma incapacidade provisória. Então, se ela tiver uma incapacidade provisória, ela não terá direito ao BPC, porque o BPC precisa ter um impedimento de longo prazo, que seja de 2 anos. Por isso que o BPC ele pode ser revisto a cada 2 anos, porque o início do BPC, o médico tem que atestar um impedimento de longo prazo que seja de 2 anos. Então, ele verifica, daqui a 2 anos ela não vai ter diferença, ela não vai mudar aquele problema que ela tem. Então, tem direito ao BPC. Então, ela precisa apresentar um laudo para saber se enquadra nessa questão do impedimento de longo prazo. Então, é por isso, professor Paulo Bacelar, que as pessoas, mesmo desempregadas, elas façam um esforço para ter um vínculo, manter o vínculo com o INSS e garantir essa proteção. Porque no caso da Eliane, hoje é preciso dizer que as regras estão sendo ainda mais rigorosas, mais rígidas para a concessão do benefício de prestação continuada. Perfeito. Inclusive com revisões, né, com pente fino. O governo já está também com a ideia de fazer o BPC com reconhecimento de biometria, né? Então está sendo aí bastante analisado, porque olha só, Luciano, se eu diminuo a chance da pessoa se aposentar, o que é que vai aumentar? O BPC. E aí vai aumentar o BPC, o governo vai criar regras para diminuir o aumento do BPC também, porque vai gerar um déficit na assistência social e, consequentemente, na Seguridade Social. Então, é importante a pessoa estar contribuindo para ter direito aos benefícios sem necessidade de recorrer à assistência social. Ademir, em Ocara, toma o remédio para esquizofrenia. Tem o direito a algum benefício ou a aposentadoria pelo INSS? Depende. Se o problema dele é controlado com remédios, geralmente a perícia médica não dá o direito. Mas ele vai ter que ver se ele é segurado, né? Se ele tem a mesma coisa, impedimento de longo prazo, tudo isso vai depender de um laudo médico atestado, no caso dele, por um psiquiatra. Gederson, em Canindé. É verdade, professor Paulo Bacelar, que para o motorista rodoviário, de ônibus e de caminhão, voltou a regra de aposentadoria com 55 anos de idade? Não. É 60 anos de idade com 25 anos de contribuição, se ele tiver exposição a agente nocivo, independentemente de ser motorista ou não. 55 anos de idade é para quem tem direito à aposentadoria especial aos 15 anos,
que seja os trabalhadores de subsolo, de minas de subsolo, terão direito à aposentadoria aos 15 anos de contribuição com 55 anos de idade. Leandro Lima, em Senador Pompeu. Tenho 25 anos e trabalhei 3 anos e meio de carteira assinada e agora sou autônomo. Queria saber se preciso continuar contribuindo ou deixo mais pra frente. Não, contribua logo, contribua para não perder qualidade de segurado e você manter a carência para os benefícios, etc. Professor Paulo Bacelar, o Toninho está em Tianguá, nos encaminhou a pergunta pelo nosso WhatsApp 085 99273 4353. O Toninho diz o seguinte: dei entrada no pedido do BPC Loas e passei em todas as perícias, mas a assistente social da Justiça Federal veio fazer a visita e negou. Gostaria de saber se posso recorrer e com quanto tempo posso fazer tudo de novo. Me tire essa dúvida, então vai o esclarecimento para o Toninho. Olha, se foi indeferido pela assistente social e o juiz julgou improcedente, o advogado pode recorrer para a turma de recursos, a turma recursal, que é analisado o processo por 3 juízes. É uma turma que vai julgar. Então, ele pode recorrer sim. Também pode rever os documentos, dar entrada novamente com a documentação correta para esse benefício novamente. Mais uma dúvida agora do Gustavo Mendes, em Fortaleza. Sou professor do município e quero saber como funciona o regime aqui na capital, regime próprio de previdência social, professor Paulo Bacelar. 57 anos de idade para a mulher, 62 anos de idade para o homem, com 25 anos de contribuição em sala de aula, com 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo em que ele quer se aposentar. De Santana do Cariri chega a pergunta da Rebeca. Gostaria de saber se a mulher que trabalha de contrato tem direito ao auxílio maternidade. Contrato que ele diz em prefeitura, né? Deve ser. Então tem direito ao salário maternidade que é pago pelo INSS. Débora Monteiro em Acopiara. Trabalhei de 2020 a 2021 e parei, pois engravidei. Depois daí a empresa foi vendida. Queria saber o que posso fazer. Posso colocar o salário maternidade com documento anterior à venda? Sem problema, né, professor? Depende da data do parto. Se a data do parto a empresa estava aberta, era a empresa que deve pagar. Porém, se a empresa fechou, não pagou, o INSS não vai pagar o salário maternidade, mas ela pode entrar na justiça e cobrar do INSS judicialmente e o INSS será obrigado a pagar, porque quem paga, na verdade, é o próprio INSS. Só que quando a pessoa está empregada, a empresa adianta aquele benefício, o INSS paga para a empresa. Então, é um adiantamento que a empresa faz do salário maternidade, mas a obrigação de pagar é sempre do INSS. Professor Paulo Bacelar, agora aqui a Débora disse que trabalhou de 2000 a abril de 2021, de lá para cá, se ela não contribui, mesmo assim ela tem direito ao salário maternidade? Tem que ver a data do parto, porque ela né? perdeu a condição de segurada, de 2021 a 2024. Depende da data do parto. Se o parto foi em 2021, agora veja, se foi em 2021 parto, entendi, professor Paulo Bacelar. ela tem até 25 para poder pedir. Até 26, até 2026. São 5 anos para pedir o salário maternidade. Ou seja, data Débora, do parto. de forma concreta, se ela estava em 2021 grávida e teve o bebê, ela tinha direito ao salário maternidade porque estava com carteira assinada. Pois ela parou, pois engravidou, né? Então ela podia estar de carteira assinada na época. Quer dizer que hoje ela ainda pode requerer. Pode requerer, ela era segurada, terá direito ao salário maternidade, a empresa não pagou. Ela entra com ação judicial para obrigar o INSS a pagar o salário maternidade, mesmo ela estando empregada naquela época. Mais uma dúvida agora do Eugênio Silva em Vajota. Tenho um filho que recebe o BPC e eu trabalho informal. Eu posso abrir MEI? Isso interfere no BPC do meu filho? Total, o MEI, ele é contribuinte individual, tem renda de pelo menos um salário mínimo. Então, se a renda de um salário mínimo for interferir no BPC, vai fazer a contagem, né, da renda familiar. Se for maior do que um quarto salário mínimo, será indeferido, aquele BPC será suspenso. Francisco de Assis, em Canindé, professor Paulo Bacelar, diz o seguinte: meu benefício por incapacidade deu erro no sistema. O que eu posso fazer? É alguma coisa com os meus dados? Tem que ver o que é esse erro no sistema, né? Se foi indeferido com a TestMed, pode ser que o atestado não esteja em conformidade com a portaria. O atestado precisa estar com o CID da doença, com o início da doença, com o tempo necessário de descanso
e também com a assinatura do médico. Se não tiver um desses dados, o benefício é indeferido ou marca-se uma perícia médica para ela fazer presencialmente. Se ela tiver com os dados dela cadastrais também incompletos, o servidor terá que fazer uma exigência para ela apresentar o RG, certidão de casamento, para poder fazer toda a atualização dos dados cadastrais. Então precisa saber qual foi esse erro para poder ela pedir um novo benefício. José Lima, em Amontada. Tenho 55 anos de idade, 9 anos de contribuição para o INSS. Com que idade eu irei me aposentar? José Lima, o professor Paulo Bacelar está tomando uma água ali, eu vou responder e depois ele vai confirmar se eu estou falando a verdade ou não. Você está com 55 anos de idade e 9 anos de contribuição. Então, para se aposentar, o homem, trabalhador rural, trabalhador urbano, precisa chegar aos 65 anos de idade e 15 anos de contribuição. Você está fazendo o que eu chamo de dever de casa, agora tem que esperar. Professor Paulo Bacelar, já tomou a água, garganta molhada, resposta correta para o José Lima em Amontada? Luciano, eu vou embora, não precisa mais de mim aqui, não. Não, que é isso, não faça isso não, professor Paulo Bacelar. Tem muito mais aqui, não me abandone. Exatamente, Luciano, mais 10 anos para ele se aposentar, com 65, né? E vai ter 19 anos. É preciso pagar até os 19 anos? Não, é preciso pagar até os 15 anos. Mas depois dos 15 pode continuar contribuindo para não perder a qualidade segurada. Ana Cecília em Forquilha, tenho 42 anos de idade, 28 anos de registro com carteira assinada. Com quantos anos irei me aposentar? Trabalho registrado desde 1996. Parabéns, Ana Cecília. Eu poderia responder a sua pergunta, mas com o professor Paulo Bacelar me chantageando aqui, dizendo que vai embora, não. Ana, a resposta é dele. Também, né, Luciano? Olha só, mais 20 anos ainda, né? Pra ela. Olha só, Luciano. Pois é, professor Olha Paulo só a Bacelar. reforma da Previdência. Ela tem 28 anos, ela se aposentadoria aos 30, com 44 anos de idade. Ah, é menos? É pouco? A idade? Mas ela pagou 30 anos. Aí ela vai se aposentar com 62, mais 20 anos, professor. Mais 20 anos. 20 anos. Isso significa ter direito dizer, à professor Paulo aposentadoria. Bacelar, que ela terá 48 anos de contribuição. Agora veja, com 62 mais 48 dá quanto? Vai dar 110. 110 pontos. 110 pontos. Ela vai se aposentar com um valor maior do que a média de 100% se ela continuar contribuindo agora, né? 28 anos mais 20 dá 48. Então, 48 menos 15, faz uma conta aqui Dá rápido. 33, professor Paulo Bacelar. Poxa, Precisa você usar a máquina Você tá não, bom assim, professor. Tá bom assim, é? 48 menos 15, 33 vezes 2, 66. Mais 60, olha só, Luciano, 126% Então, da média de contribuições dela. 126%. Agora é o seguinte, com 100 pontos também ela se aposenta. Então ela pode se 100 aposentar com pontos menos... em quais condições? 100 pontos. A mulher se aposenta aos 100 pontos, independentemente... Professor, quando mas ela for. tem hoje, Então, olha só. somando aqui, ela tem 48 mais 28, 48... dá 70. 42, né? Mais 42 mais 28, 70. 70 pontos. 70 pontos. Para 100 pontos dão 30. Faltam 30. Divide por 2, 15. 15. 57 30, 42 e 43. mais 15, ela se aposenta com 57 anos de idade. Olha, Ana Não Cecília... precisaria dos 62. Mesmo assim é um tempo grande, né? Olha, Ana Cecília, esse seu caso é um dos retratos da crueldade que o Congresso Nacional impôs aos trabalhadores e às trabalhadoras. E é por isso também, Ana Cecília, que eu fiz questão que o professor Paulo Bacelar, conhecedor da lei e do direito, permanecesse aqui. Nada dele ir embora. Mas a resposta está dada. E aqui nesse caso, Ana Cecília, a gente sempre 15 diz... anos. Olha, a gente sempre diz, olha, a resposta pode ser ruim, mas acima de tudo é verdadeira. É esse compromisso que nós temos com você, ouvinte internauta. Cristiana em Caucaia. Sou professora do município e já tenho 56 anos de idade. Ao todo, tenho mais de 30 anos de contribuição. Já posso pedir mini aposentadoria? 57, Luciano. 57 anos ela se aposenta. Mais uma dúvida. Antônio Moura em Acopiara. Gostaria de tirar uma dúvida. Qual a aposentadoria mais vantajosa? Por idade ou por tempo de contribuição? Tanto faz. A média de contribuições vai ser de acordo com o tempo que ela se aposentar. Se ela se aposentou com 20 anos, vai ter 70% da média. Se aposentou com 15 anos, 60% da média. Independentemente se é a idade ou por tempo de contribuição, vai depender do tempo que ela contribuiu para se aposentar. Júlio Ferreira em Quixadá. Eu e minha esposa estamos querendo dar entrada no pedido de aposentadoria rural. Temos 12 anos na roça. Eu tenho 78 anos de idade e ela 67. Conseguiremos ir à aposentadoria?
Ele, 67. Ela tem 67 e ele 78. Já passou bem um tempo, Já mas aí passou bem precisa um fechar tempo. os 15 anos, né, professor Paulo Precisa Bacelar? ter a comprovação da atividade rural por 15 anos. Aí eles dois se aposentam. Ou seja, com 12 anos de contribuição, ou com 12 anos na condição de segurado especial, Faltaria mais 3. precisa fechar os 3 anos, né? 3 15 anos. Até lá, pode pedir um BPC, um ou outro, É ou isso que eu dois? digo. Se ele pedir BPC, ele tem que não pode dizer que está entendi, trabalhando. professor Então, Paulo Bacelar. Porque ele tem atividade rural, ou seja, rural. pressupõe que tem uma com renda. BPC supõe que ele não vai mais trabalhar. A Hermênia Lima em Trairi quer saber como funciona a aposentadoria por invalidez. Quais são as doenças que podem dar a essa aposentadoria e quais critérios para conseguir o benefício? Olha, existem doenças que isentam carência. Cardiopatia grave, AIDS, câncer, várias. Mas não há doença para aposentadoria por invalidez. Qualquer doença pode gerar aposentadoria por invalidez, dependendo se aquela doença incapacitar a pessoa permanentemente. Então, qualquer doença pode dar direito à aposentadoria por invalidez. Só que a aposentadoria por invalidez, ela é 60% da média. A gente vai fazer uma média de contribuições e com 15 anos de contribuição para a mulher e 20 anos de contribuição para o homem, a pessoa se aposenta com 60% da média. E 2% para cada ano que ultrapassar os 15 para a mulher e 2% que ultrapassar os 20 para o homem. E aí é uma aberração também, Luziano, porque é um valor menor do que se fosse um auxílio-doença, que é 91% da média. Então, o auxílio-doença ele está hoje maior do que o valor da aposentadoria por invalidez. Marcélia, em Fortaleza. Minha mãe é dona de casa e nunca trabalhou de carteira assinada. Ela consegue o BPC? Possivelmente, mas tem que ver a renda familiar. Se ela está cadastrada no CAD Único, se o CAD Único está atualizado e dependendo das pessoas que moram com ela, tem renda e dividir a renda por essas pessoas. Se ela só ela tem direito, só ela mora na casa, né? E não trabalha e não tem renda, e ela tem 65 de idade, ela terá direito ao BPC para o idoso. A Marcélia não diz qual a idade que a mãe tem, professor Paulo Bacelar, mas, por exemplo, se a mãe tiver 50 anos de idade, vale a pena começar a contribuir e aos 65 anos Pronto, garantir a aposentadoria. Aí sim. Com 15 anos de contribuição. Se ela tiver 50, 15 anos ela se aposenta. Se ela tiver 60, com 65, ela continua contribuindo com 60. Quando ela tiver 65, ela terá direito ao BPC. Continua contribuindo mais 10 anos. Com 70, ela teria direito à aposentadoria. Isso aí é possível. E um detalhe, como dona de casa, ela pode contribuir com que percentual, com que valor? Mas para quem recebe BPC, o valor tem que ser de 11%, não pode ser o de 5%, mesmo ela sendo dona de casa. Recebendo BPC, ela paga 11% do salário mínimo, que é o código 1473. Quero dizer a você, ouvinte internauta, que as perguntas que nós estamos respondendo nesse momento chegaram ao longo da segunda quinzena de junho, do mês de julho, porque são tantas mensagens que nesse momento nós temos mais de 200 perguntas aqui acumuladas, mas todas serão respondidas e em alguns casos a gente antecipa para você quando a resposta vai sair. A Nonata, em Monsenhor Tabosa, diz: estou grávida de 2 meses, ou seja, vou calcular que ela esteja grávida de 3 meses, porque essa pergunta chegou no início, em meados de junho. Já posso receber o auxílio maternidade? São quantas parcelas? Ela pode receber o salário maternidade se ela tiver 10 contribuições anteriores ao parto. Se ela já está grávida de 2 meses, não vai ter tempo para ela pagar as 10 contribuições. Porém, se ela pagar pelo menos uma, o INSS irá negar e ela pode requerer judicialmente para aproveitar uma decisão do STF dizendo que só basta uma contribuição antes do parto para ela ter direito ao salário maternidade. E, Luziano, é legal você ouvir uma pergunta de Monsenhor Tabosa, porque eu estive em Monsenhor Tabosa semana passada, né? Então é ali perto de Catunda, Tamboril. Eu conheci Monsenhor Tabosa. Então é muito legal eu ver uma pergunta de uma cidade que é pouco falado aqui no programa e que eu já estive lá. Então é muito legal isso. Luiz Ricardo em Acopiara: dei entrada na aposentadoria da minha mãe há 6 meses e estamos sem resposta. Quando for aprovada, minha mãe vai receber o benefício de valor retroativo ou com valor retroativo? Sim, com certeza. Se ela tem direito à aposentadoria no dia que ela fez o requerimento, ela terá valor retroativo pago pelo INSS. Linha direta 085992734353.
Ivanildo em Maranguape. Tenho 47 anos de idade e 22 anos de contribuição. Com quantos anos eu irei me aposentar? Ivanildo, continua segurado do INSS. Aos 62 anos de idade você vai se aposentar. 65 anos de idade vai se aposentar. 22 anos de contribuição já passou do tempo, né, professor Paulo Bacelar? Já passou do tempo, ele terá direito a 100% da média de contribuições também, se ele continuar contribuindo até lá. Elaine Cristina, em Fortaleza, tenho 48 anos de idade e 32 anos de contribuição. A mesma pergunta, quanto tempo ainda falta para eu me aposentar e se irá se aposentar com tempo integral, com valor integral? Integralmente, ela precisa ter, com a regra de transição de 100%, que aí é 32. Se ela tem 32 hoje, tinha 32, tinha não, 27. ela tinha 27 anos de contribuição. Para 33, né? Então ela precisa de 3 anos de pedágio, Zona. Mais um ano de pedágio, mas aí teria que ter 60 de idade. E ela não tem. Então... Final da nossa conversa aqui no bate-papo com o professor Paulo Bacelar. Muitas outras perguntas estão aqui na nossa gaveta, no nosso arquivo, para serem respondidas. Você aqui não fica sem o cobertor importante da Previdência Social, pelo menos do ponto de vista do esclarecimento e da orientação. Professor Paulo Bacelar, o nosso muito obrigado, um grande abraço, até o próximo encontro aqui no Jornal Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria. Obrigado, Zenô, até o próximo programa, se Deus quiser.